Ok, então o que a gente tem para falar aqui sobre o autismo? Eu vou fazer uma abordagem um pouquinho ampla, tá bem? Eu posso dizer para vocês que eu tenho cerca de 20 páginas de material e eu vou tentar ser rápido e rasteiro, como quem me conhece já sabe que eu sou, né? Sim, o Luciano tem essa capacidade. Ok, então o que a gente pode falar? Vamos ver aqui qual é a visão espírita sobre a questão do autismo, não é? Olha, a gente sabe que realmente o ser humano ele tem uma realidade imortal que a gente não pode esquecer. Nós não somos só a carne. E a gente ter conhecimento de que há uma antecedência a essa vida de agora é importante para a gente conseguir compreender como é que isso tudo funciona, por que está acontecendo comigo, não é? Por que eu estou recebendo essa situação, não é? Por que é o meu filho, não é o da vizinha, não é? Isso é uma coisa que a gente se martiriza. O autismo é um desse tipo de drama, não é? As pessoas que estão envolvidas com isso, elas vão ficar questionando o motivo realmente dessas condições. Ah, mas essa variedade de nuances de personalidade é o que torna realmente a existência e a individualidade humana tão importante e tão rica. Okay? É tudo uma fase de aprendimento, de aprendizagem que a gente vai passando. No caso do autismo, é que ele realmente ele ama o silêncio, né? Posso dizer assim. Eu não tenho experiência direta, não é, com familiares autistas, mas eu noto que há essa situação do silêncio, e principalmente para, no caso da família, lutar contra a indiferença da sociedade, né? Que é uma coisa que realmente massacra demais e as pessoas não compreenderem, não terem a menor ideia do que está acontecendo e não aceitarem, né, também. Agora, o que é o autismo? Todo mundo falou, né, um bocado sobre o autismo, só que eu vou dar aqui uma explicação talvez um pouco mais, digamos, pormenorizada sobre a questão do autismo para vocês, tá? Portanto, é um transtorno de neurodesenvolvimento, tem alterações relacionadas com a comunicação, a interação social, interesses fixos, comportamentos mais ou menos estereotipados ou repetitivos. É uma condição que está presente pela vida inteira, não é uma situação que aparece e depois fica bom, não acontece assim. Tem várias formas de manifestação e acontece muito com a falta de manifestação de linguagem e contato social, não é? A gente tem depois uma série de uma lista aqui bastante grande de comportamentos que são característicos, posso falar muito rapidamente, assim, movimentos corporais, anomalias a nível de linguagem, na comunicação não verbal, insistência em rotinas, atividades mais restritas ou interesses, não é? E déficit de reciprocidade social, relacional. Né? Tem vários tipos de autismo, que a gente vai dar assim, uma olhadinha nisso. A gente tem o autismo clássico, que é com grandes problemas de comunicação, interação social, a movimentação repetitiva, a dificuldade de linguagem verbal, os movimentos estereotipados, e alguns com alguma deficiência intelectual também. A gente tem o transtorno invasivo do desenvolvimento, que é um autismo atípico, que não vai apresentar todas essas características do autismo clássico. A gente tem o transtorno desintegrativo da infância, em que a criança tipo estagna em um determinado momento e vai perdendo as suas capacidades de comunicação e interação social. E a gente tem o Asperger, não é? Que é aqui uma dificuldade também da comunicação verbal, comportamentos obsessivos, mas muitas vezes tem acompanhado uma inteligência acima da média, não é? Que é bem interessante.
A nível do espiritismo, o que a gente pode falar? Em primeiro lugar, a gente tem que compreender a finalidade da reencarnação. Por que a gente nasce e renasce? A reencarnação é um método de desenvolvimento espiritual. É uma forma que Deus nos deu para que a gente possa evoluir e chegar até a perfeição. A nossa criação digamos, somos feitos completamente ignorantes de nós próprios. Simples e ignorantes. Mas somos todos iguais, desde o anjo até a coisa mais básica, um elemento unicelular. Okay? Somos todos feitos iguais. A única coisa que nos separa é a idade. Okay? Portanto, nós estamos todos no mesmo processo de evolução. Só que os caminhos evolutivos, eles são variadíssimos. Daí cada um vai poder escolher o seu caminho evolutivo. Tá? E é claro que quando a gente vai fazendo esse caminho evolutivo, a gente vai tomando algumas decisões. E conforme essas decisões, nós vamos criando acertos e erros a nível de interação social. Certo? No caso da reencarnação, para algumas pessoas é uma imposição, para outros é uma expiação, para outros é uma missão, não é? Mas todos vão participar nesse processo. Missão, peço desculpa, Sim. para aqueles que a têm ou para aqueles que as impõem, que os rodeiam? A encarnação em si é sempre um processo teu, pessoal. Tá? Não há missão maior para um ser encarnado do que a sua própria evolução espiritual. É claro que nós vivemos em conjunto. O ser humano é um ser que, desde a sua criação por Deus, lá no início, até a angelitude, nós vivemos sempre em grupo. Certo? Então, toda a nossa vivência, toda a nossa interação, todo o nosso desenvolvimento é feito para e com o grupo. É claro que o meu desenvolvimento afeta todo mundo à minha volta. E quem está mais próximo afeta muito mais. Não é? E com o passar do tempo, a gente vai criando esses laços familiares, que é a nossa família espiritual, e que ela, assim, se um de nós vai ficando para trás, todo o grupo começa a atrasar. Pode repetir. Ou seja, por exemplo, a nossa família espiritual é muito maior do que a nossa família física. Ok? Por exemplo, a nossa família física tem 20 pessoas, talvez. E já é uma família grande, hoje em dia, não é? A nossa de sangue, né? A nossa família espiritual tem centenas de pessoas. A gente, do outro lado da vida, tem outros pais, outras mães, outros irmãos, outros amores, okay? Outros filhos, certo? Muito mais lá do que aqui. Né? Então, esse nosso grupo alargado, que são centenas de pessoas, ele vai evoluindo mais ou menos junto. Certo? Entretanto, se alguns de nós começam a se atrasar, começam a se perder no mal, começam a insistir em seguir um caminho contrário às leis divinas, o que vai acontecer? Todo o grupo vai se ressentir disso. Porque aquela pessoa é uma pessoa amada. Então, o que faz? O grupo vai puxar por ela. Certo? Portanto, da mesma maneira que o mais evoluído da minha família espiritual me puxa para evoluir com ele, energeticamente, espiritualmente e por acompanhamento, o inverso também acontece. O mais atrasado da minha família espiritual nos puxa a todos para trás. Certo? Então é essa interação muito, muito engraçada e que a gente precisa, obviamente, ajudar quem está ficando para trás. Né? Portanto, muitas vezes a gente vai ter uma missão
reencarnatória em que eu venho buscar alguém que precisa de uma ajuda para voltar ao seu caminho e o grupo todo poder prosseguir. Foi aquilo que eu ouvi ainda há pouco da Carlota, eu encaixo nisso que tu estás a dizer. Pode ser ou pode não ser. Isso tudo agora a gente vai ver, porque Pronto, isso ok. tudo é bem complexo, é bem complexo. É simples e complexo ao mesmo tempo, porque as regras são simples, a aplicação individual é complexa. Portanto, a regra nos dá uma noção de como é que funciona, mas cada caso é um caso sempre, Claro. não é? Portanto, nós temos o Hermínio C. Miranda, que num livro Autismo, uma leitura espiritual, ele fala o seguinte, que o espírito ele vai retornar à Terra, vai reencarnar, mesmo que ele não queira. Tem alturas que é feita reencarnação compulsória. E aí ele vai se sentir forçado, vai se sentir aprisionado e ele não vai querer interagir com a matéria, ele não vai querer interagir com a sociedade. Todos aqueles estímulos atrativos, dores, cansaços, alegrias, é tudo desinteressante, é limitado para esse tipo de espíritos. Okay? Eles não querem fazer parte da brincadeira. Né? Não querem fazer o teatro. E a doutora Ellen Wambach, no livro Life Before Life, diz que a atitude do autismo pode ser uma atitude de rejeição à encarnação. Pode ser. E agora eu peço para todo mundo levar em consideração que cada caso é um caso. Portanto, nunca, por eu estar falando determinadas coisas que eu vou dizer daqui a pouco, significa que, tá chamando o meu filho de isso ou de aquilo, criminoso, não sei o que. Não, não é nada disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada caso é um caso. E em todos os casos, a gente não pode esquecer que se encontra no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Aqui, gente, não tem inocente. Aqui não tem inocente. Todos somos devedores, todos fomos criminosos, todos fomos mauzinhos, ou muito mauzões, neste planeta e em outros. Ok? Poucos que estão aqui nesse planeta agora são daqui da Terra. Quase ninguém é daqui. Quase todo mundo vem de fora. Ok? Então a gente já fez uma série de coisas em outros planetas. Portanto, não se assustem com as coisas que eu vou falando, tá bom? Portanto, a espiritualidade explicando o autismo pode ser apresentado como uma situação de expiação, prova ou missão. Não é? Vamos tentar perceber isso aqui. Como expiação, é normalmente aqueles casos mais graves, certo? Esses casos mais graves podem ser por uma questão de até desumanização da pessoa em si. Ou seja, você imagina uma pessoa que pratica o mal ativamente. Tá? É um criminoso, uma pessoa que tortura, um torturador. Okay? Um cara que fazia barbaridades na guerra. A primeira vez que fez deve ter sido horrível, né? Ter tido grande dificuldade para fazer aquilo, mas cada vez que fazia novamente, vai causando o quê? Vai causando uma dessensibilização, uma desumanização da pessoa. Ela vai se tornando cada vez menos humana, empática. Certo? Às vezes, uma experimentação desse gênero, de perda de contato social e empatia, pode ser resultante de uma situação dessa. Tá? Mas, mais uma vez, não é obrigatório que assim seja. Cada caso é um caso. Portanto, no caso de ser uma prova, que é o quê? É um desafio. Aquele espírito, por algum motivo, ele quer enfrentar um desafio, certo? Por alguma situação do passado, por alguma orientação dos seus mentores. Não, vou enfrentar esse desafio, sim. Ok, tenho condições, vou enfrentar esse desafio. E aí, ele vai superar junto com o seu grupo familiar esse desafio, num círculo de amor, vai aprender o significado da abnegação,
do amor vai reativar todos os mecanismos de empatia, não é? Para ele e para a família. Né? Porque toda prova, ela nunca é uma prova solitária. A prova é sempre uma prova conjunta. Por mais solitário que pareça naquele momento, é sempre uma prova conjunta. E depois a gente tem o espírito como missão. O espírito como missão, na minha visão, tem duas opções. A primeira é, eu tenho ali aqueles meus familiares que estão encarnados, que fazem parte do meu grupo espiritual, da minha família espiritual, que estão meio atrasadinhos. Está faltando ali empatia, está faltando amor, está faltando aceitação, sacrifício. Então, o que eu posso fazer para ajudar eles? Epá, já sei. Eu vou nascer autista lá no meio daquele povo todo, que é para eles desenvolverem esse amor que está faltando. Ok? Autismo missão. Ok? E quem fala autismo é qualquer tipo, na realidade, de distúrbio psiquiátrico, ou psicológico, ou desse gênero. Certo, gente? E a outra questão é justamente dos espíritos mais evoluídos, não necessariamente mais evoluídos moralmente, tá? Porque quando nós viemos aqui para a Terra, a maior parte de nós era mais evoluído intelectualmente, cientificamente, mas não necessariamente moralmente. Por isso, muitos de nós viemos parar aqui, certo? Mas também há aqueles que vêm em missão, enviados de outros planetas, para ajudar na evolução do planeta. Aliás, vai sempre ajudar na evolução do planeta, mas uns vêm, tipo, em missão, eu vou lá fazer um trabalho, depois eu volto. E outros vêm porque, tipo assim, você fez tanta besteira aqui que agora você vai lá para trás, vai para a classe anterior, que é para levar um pouquinho do conhecimento que você está trazendo daqui, para ajudar a outra classe a melhorar um pouquinho. Certo? Então, é a missão forçada. Né? É voluntário à força. Então, o que acontece? Ele, quando chega no novo mundo, ele tem que fazer adaptação ao corpo espiritual desse mundo. Porque a gente veio, por exemplo, de Capela, né? A raça adâmica veio de Capela. Então, a gente vem de Capela e, sei lá, em Capela, talvez a gente tivesse asas. Talvez o nosso corpo fosse... a gente respirasse gás carbônico. Né? Ou qualquer outra coisa. Então, o corpo espiritual, o corpo astral, é que cria o corpo físico. Portanto, a pessoa chega de um outro planeta aqui, ele tem que recriar todo um corpo espiritual diferente para poder encarnar num corpo terrestre. Certo? Porque senão ele não consegue fazer ligação com a carne, com a terra. Então, nesses casos, ele também pode vir apresentar uma situação de autismo, que é a falta de comunicação e o desenvolvimento parcial do seu corpo astral. Ou seja, a manifestação dele não está completa no nosso plano, no nosso planeta. Agora, há um aumento muito grande, como já se falou hoje, né? Nos casos de autismo. Né? Aqui a gente está realmente olhando muito para essa coisa das trocas entre planetas de seres, né? Portanto, imigração e imigração, dessa misturação, bonito, né? De sociedades e de culturas, não é? De outros planetas, que são, obviamente, extremamente importantes. E aí, aqui criar todos esses corpos diferentes para eles poderem conseguir reencarnar aqui na Terra. Então, eles não vão estar em condições, né, de fazer essa conexão total com a matéria e vão ter, obviamente, essa dificuldade de expressão. Eles não gostam, por exemplo, no caso do autista, eles não gostam de ser tocados, evitam olhar para as pessoas nos olhos, não é? Mantém a cabeça baixa muitas vezes, e essa ausência de sociabilidade. Aqui é o que eu falei. Aliás, eu estou me repetindo. Já falei isso daqui e estou repetindo de novo. Portanto, é a questão de provação ou missão, conforme a gente tinha falado. Né? Uma coisa sempre boa para a gente lembrar é que a família
que está encarnada, quase sempre, quase 100% das vezes, vai estar ligada com essa pessoa de alguma forma. Só no caso de um viajante de outro planeta é que é mais difícil. Mas mesmo assim ainda pode ser. Certo? Portanto, já tivemos experiências em comum, em conjunto com essa pessoa. Ora, isso aqui eu já falei para vocês. É isso, já falei. No caso do autismo, esse aumento dos casos que eu estava falando, o número que a gente tinha em 1990 era de 1 para 2.500. Ok? Numa década depois, passou para 1 a cada 150. Olha o aumento. Em 2008, era 1 para cada 88. Tá? E realmente, como foi falado aqui também, uma das causas possíveis, que a gente obviamente tem que tomar certo cuidado para falar, é a questão daquelas coisinhas que gostam de injetar nas pessoas, aquelas picadinhas, certo? Que realmente parece ter uma ligação grande com o aumento de autismo. Mas daí a gente para e pergunta, então e se resolvesse essa questão dessas, né, picadinhas ou de outros causadores de autismo, deixaria de haver autismo? Ou voltaria aos números antigos? O que vocês acham? Existiria sempre. Hã? Existiria sempre. Nos mesmos níveis? Não. Possivelmente não, mas iria existir sempre. A gente está esquecendo uma coisa essencial. Tudo, simplesmente tudo, 100% do que acontece aqui é planejado lá. Exato. Ok? Portanto, não interessa se é uma picadinha, ou se é uma doença, ou se é um tóxico, ou o que seja. É preciso abrir espaço para esses espíritos encarnarem. E utilizam o meio que houver disponível. Okay? Destruição em massa. Não é destruição em massa. Isso é evolução em massa. Ok? Porque o objetivo da espiritualidade superior é a nossa evolução. A espiritualidade ligada às trevas acha que está fazendo alguma coisa. Ela está trabalhando para a luz sem saber. É claro que quem, né, utiliza esses métodos, utiliza para ganho monetário, para dominação global, não é? Para imposição da sua vontade, da sua maldade. Mas a luz não está importando com isso. Porque cada um recebe de acordo com aquilo que merece, gente. É como eu falei, isso daqui não é um lugar para inocentes. Não tem inocentes aqui. E cada um recebe exatamente aquilo que é necessário para o seu crescimento. Não é para a sua punição. Não existe punição na luz. Ok? Existe entender as consequências daquilo que nós fazemos. E é enfrentando essas consequências que a gente aprende. Talvez não seja uma boa ideia eu fazer aquilo. Né? O que a gente fala para a criança? Não mete a mão no fogo. Não mete no fogo, vai queimar. E a criança vai, não mete a mão no fogo, vai queimar. Faz dodói. A criança vai lá e pimba, né? A maior parte das vezes. Por quê? Porque ela vai aprender com a consequência daquilo que ela faz. Aí ela nunca mais mete a mão no fogo. Porque só o ensinamento, só dizer que não é uma coisa boa, não pega, não cola. A gente tem que sentir a consequência daquilo que a gente está fazendo. Qual é a missão dos pais e cuidadores das pessoas com autismo, gente? Bora! A gente tem que entender a questão das leis reencarnatórias, que nós somos parte, né, desse processo, e que é através do desenvolvimento desse amor altruísta que vai renascer com a necessidade dessa pessoa, as necessidades especiais dessa pessoa.
Portanto, a função desses pais é criar uma ponte de despertar de interesse entre os seus filhos e o mundo que eles estão nesse momento. É uma base de amor, de paciência, nos estímulos, nas trocas. E a criança tem que se sentir bem-vinda, amada, querida, para desenvolver esse processo. E é uma coisa muito interessante a gente fazer, que é falar com a criança a dormir. E isso vai para qualquer criança, ok? Para qualquer criança, conversar com essa criança, dizer que o quanto você está feliz de ter essa criança, que ela tem muito o que fazer aqui na Terra, que ela vai ser feliz aqui, não é? E que a gente ama muito. Então, e na realidade, até o tratamento dos comportamentos da criança é uma coisa que a gente pode fazer durante o sono. A gente pode ter essas conversas com a criança. E agora, há tratamento para o autismo, gente? Well, tratamento depende do que se chama tratamento, né? Porque não tem cura, né? Isso não é uma doença, não dá para tratar para curar, né? Isso aqui é uma situação de uma condição. E aqui o que a gente vai falar de tratamento é a capacidade de diminuir os sintomas que a pessoa tem. Ela tem uma vida mais tranquila e feliz, né? Portanto, ajudar com que ele funcione por conta própria, como estava a Carlota falando, né? A gente vai ter vários tipos de terapias para fazer isso, terapias de comportamento, de comunicação, programas que vão estar concentrados a reduzir os comportamentos problemáticos, a ensinar novas capacidades, como a criança agir em situações sociais para se comunicar melhor. Nós temos as terapias educativas, onde eles têm uma boa resposta naquelas que são muito bem estruturadas, uma boa estrutura para elas, uma coisa muito solta parece não ser muito adequado para eles. A terapia familiar, que é o brincar ou interagir com a sua família, né, a interação social dentro de casa. Outras terapias, né, a psicoterapia para melhorar a comunicação, terapia ocupacional, né, ajudar aqui na atividade diária, na vida diária, fisioterapia, em caso de necessidade para movimento e equilíbrio, não é? Medicamentos, não tem nenhum medicamento que a gente possa utilizar especificamente para isso, mas a gente pode utilizar algumas coisas, ou melhor, podemos não, são utilizadas algumas coisas, no caso de hiperatividade, antipsicóticos, a nível de problemas de comportamento, antidepressivos para ansiedade e por aí afora. E nós temos a terapia espiritual. A terapia espiritual, né, o espiritismo ele tem uma série de abordagens que podem ser interessantes. A gente tem a apometria, que é a terapia espírita, ou digamos, para espíritos desencarnados. Nós temos o passe magnético, que se compara a todas as outras práticas de terapia energética, reiki, solares, etc. Nós temos a solares, que é uma terapia energética que funciona também muito bem. E, no caso, a gente tem casos próximos, né? Que tem resultado nesse sentido, na é verdade. Em que é justamente a apometria e solares. E, é claro, a água fluidificada, a água energizada, né? Na sessão espírita. A conversação com o paciente, a música suave, conforme a reação da pessoa, né? Perseverança no amor, para que aquela pessoa sinta-se sempre aceite e confiante onde ela está. Posso só dizer uma coisinha? Pode. Uma das coisas que tem ajudado imenso a Beatriz tem sido sempre jogar à defesa, no sentido de antecipar o processo. Olha, isto, mas tem que ser à beira do acontecimento, porque fica logo muito agitada, muito ansiosa. Então, por antecipação, posso lhe dizer, olha, agora vamos estar com umas amigas, vai acontecer assim, vai acontecer assado, e aquilo funciona na perfeição. Portanto, por antecipação, tudo regras
ou orientações muito claras, A muito estrutura, curtas, a estrutura, exatamente, não com é? muita disciplina. Não é propriamente tipo soldadinho de chumbo, não é? Uhum. Mas tem sido uma estratégia que me tem ajudado bastante na estruturação dela E socialmente. dar aquele aviso, ok, a gente vai para uma determinada situação, vai ser assim, assim, assado, não pegar ela de surpresa, né? Exatamente. Muito bom. Ora, tem uma outra coisa que também pode acontecer no caso do autismo, que é uma obsessão espiritual, né? Um ataque espiritual de inimigos do passado, que também pode estar ligada à situação do autismo em si. Como é que a gente pode incluir as pessoas com autismo no centro espírita ou numa atividade religiosa, seja ela qual for? A gente vai ter que tentar perceber por que a gente quer fazer isso, qual é a intenção, né? A gente tem que ver como é que vai fazer isso. Isso vai variar extremamente conforme as necessidades da pessoa e do grupo em que você está fazendo isso. Mas as metas vão ser, assim, de forma geral, o desenvolvimento de uma linguagem, aprender as regras de comportamento, a modificação de rotinas, tolerância aos estímulos, não é? Agora também existe a parte do aspecto evangelizador de uma religião, tá? Que também é importante. Há uma grande importância no ensino moral do evangelho, de uma religião, nesse caso. Há uma linguagem psicológica que é utilizada por Jesus na sua mensagem que encaixa-se em qualquer configuração mental e ajuda na neuroplasticidade dessa pessoa. Também sabemos, isso comprovadamente, que uma pessoa que tenha uma fé forte tem um processo físico e mental extremamente mais forte do que uma pessoa sem isso. Okay? Há prova científica sobre isso. Há estudos sobre isso também. No caso da evangelização espírita ou espiritual infantil, você vai criar aqui um ambiente cordial, vamos ter atenção às preferências da criança, às questões de brincadeira, ou permanecer lá quietinha no seu cantinho, não é? O evangelizador que esteja ligado nessa tarefa vai estar fazendo esse trabalho sem invadir o seu espaço, não violando a sua zona de conforto, adaptar os interesses da criança, fazendo as narrativas das parábolas, ou que seja que ele esteja utilizando para fazer essa passagem, de acordo com aquilo que a criança consiga receber e aceitar, não é? Paciência, alegria, amor, sempre, repetidamente. Sempre, sempre, sempre. Portanto, o autismo pode ser visto como carregado de amor, tolerância, respeito e como uma pedra que vai tendo que ser esculpida ao longo do tempo, com calma e muito carinho. E essa é a parte do espiritismo sobre a questão do autismo. Alguém quer pôr uma... Eu tenho agora um pedacinho de dietética para falar. E alguém quer pôr alguma dúvida sobre o que a gente falou agora? Tá explicadinho? Pronto, beleza. Podes fazer tratamentos da apometria? Sim. Por exemplo, se a Susana levar o Gabriel, ou não estou a dizer que ela quer levar, mas possivelmente ela é uma mãe muito aplicada, vai querer experimentar um dia, mas a criança recebe bem o tratamento? Uhum. Sim. A apometria, o que ela faz? Ela trabalha com aquele espírito encarnado, porque todos nós, quando encarnamos, nós mantemos ligação com as outras encarnações que nós já tivemos. Portanto, eu já fui a Zezinha, o Mané, a Maria, ok? O João, eu já fui várias pessoas diferentes, mas todas essas pessoas ainda existem lá no fundo, ok? Às vezes essa pessoa pode acordar e nem sequer saber quem é. Acorda e fala, mas agora eu tô junto desse gajo ali, barbudo, quem é esse gajo? Ok? Às vezes nem sequer fala a minha língua, ou não é do meu sexo atual, ok? Não se reconhece como eu, não é? Pode me causar problemas,
Pode ficar me perturbando. Então tem essa parte e tem a parte dos obsessores. Espíritos desencarnados que podem estar perseguindo aquela pessoa para atormentá-la, porque a gente tem inimizades espalhadas por aí, né? Assim como a gente tem amores, a gente também tem inimizades. Então a gente pode realmente estar aí com um processo sendo exacerbado por perseguições espirituais. Então o que a apometria vai poder ajudar nesse aspecto? A gente vai poder ajudar limpando qualquer tipo de obsessão, em primeiro lugar, tratando depois essas outras partes, essas outras vivências que todos nós temos que possam estar em desequilíbrio, certo? E criando toda uma estrutura de desenvolvimento, okay, para a criança ou adulto já com esse tipo de situação, que pode vir a ajudar a melhorar na sua manifestação. Eu posso dar um caso, não foi comigo, foi com o meu professor, em que ele não é exatamente autismo, mas era um rapaz que tinha paralisia cerebral. E tinha grande dificuldade de movimento, grande dificuldade de verbalização, não conseguia falar direito. E ele fez tratamento com apometria. Para vocês terem uma noção, ele, hoje em dia, já adulto, ele tem uma vida normal, tem emprego, fala normalmente e até maratona faz. Ok? Portanto, teve ali uma alteração astronomicamente importante na vida dele. Todo caso é assim? Não. Esse é um caso. Certo? Pode vir a acontecer uma coisa dessa? A gente não sabe. Só fazendo para ver. Não é? Mas que há alterações, há. Às vezes pequenas, às vezes muito grandes. Tá bom? Eu vou falar então rapidamente, só para a gente terminar, aqui sobre a questão da dieta. A gente tem uma série de pesquisas que estão apontando para quê? Para a dieta cetogênica. Ok? A dieta cetogênica, que é com carboidratos muito restritos e vai fazer com que o corpo utilize a gordura ao invés de glicose como fonte de energia. Né? E isso vai criar um estado metabólico semelhante ao jejum. Tá bem? É utilizada para tratamento de epilepsia desde 1921. Já é muito bem conhecida e muito bem testada. No caso de pessoas com problemas, por exemplo, de convulsão, que eu tenho aqui um caso, uma criança com eu tenho aqui o caso mais à frente, mais detalhado, mas vou falar de memória. Uma criança que com 4 anos foi diagnosticada, tinha um nível 49, eu não sei qual é o tamanho da escala, mas tinha um nível 49, tá? Bem severo, tá? Fez a cetogênica, aliás, fez a dieta sem glúten e caseína. A caseína é uma proteína do leite, tá? Não é lactose, a lactose é um açúcar, a caseína é uma proteína e causa uma reação diferente, é uma reação alérgica, ok? Então, essa é outra dieta que se faz muito, que é sem glúten e sem caseína, que tem um resultado muito bom e ela melhorou muitíssimo de todos os sintomas com essa dieta, mas chegou na adolescência, convulsões, epilepsia, ok? Daí, o que eles fizeram? Daí entraram na cetogênica bem mais restritiva, não é? Então, aí, ela teve uma melhora absurda das convulsões, ela parou de ter epilepsia, continuou fazendo a medicação, porque ela estava tomando medicação e continuava com a epilepsia na mesma. Fez a dieta, parou de ter convulsões. Okay? Manteve a medicação, mas parou de ter convulsões. Ela era obesa, perdeu 27 quilos, melhorou a função cognitiva, linguagem, as habilidades sociais, aumentou a calma e acabou com os comportamentos estereotipados. Acabou com eles. Okay? Só essa mudança da dieta. Tá?
E daí a gente fica, né, preocupado, nossa, mas comendo tanta gordura, né? 60, 70% de gordura na alimentação, a gente não sabe que a gordura faz mal, né? O que dizem pra gente, né? Depende da gordura. Daí, depois de mais de um ano dessa dieta, ela que começou a dieta com 152 miligramas de colesterol, no fim ela estava com 160. Depois de mais de um ano nessa dieta. Ok? Aí a gente tem aqui guias e tal. Eu recomendo que vocês vejam, por exemplo, um filme que talvez você encontre no Netflix, que é A Pílula Mágica, The Magic Pill. Tá bem? Que fala justamente sobre 2 casos desse gênero. E a gente vê a transformação das crianças. Ok? Só com a dieta. Aqui eu já falei sobre a caseína e o glúten. E há muitas coisas realmente que estão sendo estudadas nesse sentido. Mesmo quando a criança... Porque tem crianças que vão ter problemas a nível de glúten e de caseína, autistas. Mas mesmo quando elas não têm problemas com relação a isso e fazem o tirar isso da dieta, a criança melhora. Seus sintomas melhoram. Mesmo quando ela não tem problemas com a caseína ou com o glúten. Em estudos entre dieta cetogênica, dieta sem glúten e caseína e dieta normal, sem glúten, caseína e cetogênica, tiveram grandes melhoras e a cetogênica teve muito mais melhoras do que a outra. Tá? Tudo aqui estudos científicos. O que mais que eu tenho para falar para vocês? É como diz a... Desculpa Oi. lá, dá-me aí um exemplo de um dia cetogénico. Um dia cetogênico? Sim. Ok. Isso é só um exemplo geral, ok? Vai. Você, para fazer uma dieta cetogênica para autista, você vai ter que pedir aconselhamento nutricionista, ok? Você vai ter que ter uma nutricionista especializada em cetogenia, em dieta cetogênica, para fazer isso com você, Sim. tá? Mas, assim, de uma maneira geral, você pode fazer, assim, um pequeno almoço, uns ovos mexidos com umas fatias de bacon, ok? Pode acompanhar uma saladinha, se você quiser, ok? Você de almoço pode comer um bifezinho com vegetais cozidos, refogados com um óleo que seja bom para isso. Pode ser um óleo de coco, pode ser um azeite, pode ser o MCT. O MCT não tem grande sabor, mas ele não sabe mal também. Mas é o melhor óleo para você fazer dieta cetogênica, que é extraído do coco. Porque o MCT, na realidade, são 3. São 3 óleos. 3 compostos. E eles estão todos no coco, certo? Só que quando você tem o óleo MCT já extraído do óleo de coco, você tem percentagens mais equilibradas. Porque no óleo de coco tem um que é predominante e os outros 2 têm um pouco menos, ou bastante menos. Tá? Quando você compra já o óleo MCT pronto, ele já tem todos eles em quantidades maiores. Certo? Então te causa o quê? Maior índice de corpos cetônicos, o que vai o quê? Melhorar a tua cognição. Tá bem? Então, e eu estava falando sobre a dieta, né? Então, o almoço. Um bife, por exemplo, com vegetais refogados, com bastante óleozinho, né? E para jantar, você pode fazer, por exemplo, uma sopa de carne, né? Um caldo de ossos, com legumes também, outra vez. Ok? Legumes que eu falo serão verduras, coisas que tenham verde. Ok? Legumes de baixo nível de hidrato de carbono. Ok? Que é para você manter o consumo de hidrato de carbono num nível pequeno. Sobremesa, você pode usar morango, você pode usar frutos silvestres, certo? Você pode usar abacate.
açúcar, qualquer coisa que tenha açúcar, qualquer coisa que tenha farinhas refinadas, qualquer coisa que tenha cereais, isso não pode existir. Ok? No caso de uma criança autista, até os laticínios têm que sair fora. Ok? Na cetogênica normal, a gente usa muita manteiga. Usa muita manteiga e tal, porque é considerada uma gordura boa. A margarina é... animal, Manteiga... vegetal. Não, manteiga animal. Animal? É. Margarina não é comida, tá? Margarina é plástico. Certo? Portanto, não é um material comestível. Tá? Não tem essa... Não vou falar marcas para não ser caçado por aí, mas não tem uma marca que diz aí de uma margarina que trata do coração? Sim. Fala de um animalzinho, ainda por cima tem quase o nome do animalzinho, Pois. se pensarem bem. Olha, diz-me uma coisa, posso perguntar, a Claro. dieta cetogénica é só para melhoria de estados de saúde ou é uma coisa que se faça sempre, para o resto da vida, quem se sentir bem? Você pode e deve fazer uma dieta cetogênica para o resto da vida. E quem não se dá bem com a carne? Ou por opção de pensamento, filosofia, não quer carne? Vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Se for vegetariano, ok, no qual você ainda vai para o ovo, você ainda vai para os laticínios, não para um autista, né? Um autista não pode ter laticínios. Mas para uma alimentação normal de cetogênica, você pode ainda recorrer a laticínios em moderação, não é? Então, não faz assim, é um pouco mais difícil, mas, porque você fica limitado nas opções, né? Do ovo, leite e se calhar talvez um peixinho, que vegetariano às vezes põe também peixinho, né? Pescatório. Os macrobióticos. Aham. Os macrobióticos aceitam carne branca e peixe. Pronto. Agora, se você vai para uma dieta vegana, aí se torna um desafio. Se torna um desafio porque você vai ter que comer quilos e mais quilos. Porque você vai ter que eliminar justamente o que dá substância alimentar numa vegana, que é o hidrato de carbono. É o que alimenta. Eu vou dizer-te uma coisa, a Beatriz, foi anteontem, disse-me assim, ó vó, eu quero ser vegan. Eu assim, ó minha, tu sabes o que isso é? Não sei, mas eu vou saber. E quer dizer, eu percebo que ela tem ali qualquer coisa que quer mudar e eu hoje vim para aqui mesmo com o intuito de, desculpem lá este desabafo, vir retirar um saber ou uma ajuda porque eu tenho que descalçar esta bota. Mas há crianças que nascem com esse sentimento, é como se fosse um sentimento de missão perante a Terra e perante a humanidade. E com certeza, E o caminho... alguns sentem mesmo isso e até acalmam os pais. Eu vi um vídeo de um menino a falar sobre os animais, o que é que eles sentem, o que é que pode acontecer para além da nossa percepção. Nas palavras de uma criança de 3, 4 anos, era surdotada com certeza, a mãe chorava copiosamente. E ele no fim dizia, mãe, mas por que choras? Os animais são os nossos melhores amigos. Enfim, é a preparação de cada um. O João E Pedro a viagem que cada um fez, sabe-se Deus de onde, de outra constelação ou com que missão. Mas é que esse é o caminho da evolução. Mas Não é? assim, eu acho que cada qual deve respeitar a sua genética e a sua programação, porque à medida que o tempo avança e de acordo com aquilo que nós vamos avançando ou na nossa missão, o corpo adapta-se. Eu tenho acompanhado muitas situações dessas e eu também tenho evoluído nesse sentido. Já fiz mais avanços para o vegetarianismo, macrobiótica, às vezes tenho que recuar um bocadinho, depois vou lá outra vez, que o próprio organismo sabe dizer, hoje eu não quero carne, às vezes eu tenho crises que não consigo comer arroz, só como legumes e pouco
mais. E estou bem assim, ou fruta. Em criança só comia fruta, só estava bem com fruta. E há bocado, aquilo que eu dizia destas compulsões alimentares dela, eu não sei se ela busca uma alternativa. Neste momento eu já me questiono se aquelas avarias, que eu chamo avarias, já foi mais uma avaria. Pronto, para não dizer palermice ou uma coisa assim, dou-lhe o nome de avaria. Porque me incomoda e não sei como é que é de chegar àquilo que ela, se é um sabor, se é Mas sabe alguma necessidade. que essas crianças, elas são muito seletivas. E a Susana ainda vai falar um bocadinho sobre isso, que o congresso é dela, não pode sair daqui sem falar. Elas são muito seletivas no sabor e na textura. Pois eu acho Eu que deve ser acompanhei isso que ela muito procura. uma criança na pandemia que era Asperger e ela era muito de texturas. Ela procurava muito texturas com a língua nas comidas e foi quando eu comecei a perceber qualquer coisa que não está bem, porque ela está a fazer a mesma coisa que um bebê, mas é característico deles e isso eu faço um pouco de ligação ao espiritismo e ao que o Dr. Luciano acabou de dizer, porque pode ser um ser que não conhece a Terra. Exatamente. Eles não conhecem o que é que são estes alimentos. Eles estão a experimentar e eles até podem trazer memórias de outros sítios. Cabeça de alguém comer um cogumelo cru ou comida de gato. É neste. Ela está a experimentar a textura. E tudo o que seja cru, aquela alma come de verdes. Então, gente, só para a gente encerrar aqui dessa parte. Agora, batata crua, por exemplo. Só para encerrar essa parte, eu queria então só acrescentar aqui a questão do MCT, não é? Que é muito utilizado nesse tratamento, nas experiências, que é aquele óleo extraído do óleo de coco, certo? Fica mais equilibrado, portanto não tem só um principal como tem no óleo de coco, né? Mas nós encontramos isso com facilidade? Sim, em lojas de suplemento alimentar. Online, se você puser lá óleo MCT, aparece várias opções. Não é barato, mas também não é muito caro, ok? Dá perfeitamente para se usar. Portanto, é aquilo que eles utilizam nessas dietas desses lugares aqui todos, até de Harvard tem aqui estudos nesse sentido, tá? Com esse tipo de situação. E pronto, isso daqui é tudo uma coisa mais científica sobre essa questão toda. Podes partilhar esses textos com o pessoal? Posso. Assim, eu depois posso mandar para vocês. Quem quiser, fala comigo, me dá o contato, eu mando. Essa coisa aí era bem, assim. Essa coisa aí, o quê? Fazeres uma publicaçãozinha, assim como essa da Solaris. Não, isso falta muito. Para fazer uma publicação, isso aqui são anos de estudo, né? Porque publicações dessa aqui você vai pegar lá, tem aí na internet, você pega melhor do que a minha. Ok? Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Nos dá uma perspectiva um pouco mais abrangente sobre a questão da influência espiritual nesse tipo de perturbação. A atitude que a gente tem que ter é sempre muito amor e compreensão, porque independente da causa, nós somos os responsáveis por aquela pessoa, né? Então, é nossa responsabilidade dar tudo aquilo que aquela pessoa pode vir a precisar. Porque a gente nunca sabe se não somos nós a carta de alforria daquele ser. Ok? Portanto, não interessa se fez ou foi ou aconteceu noutra altura. Agora, o que a gente tem para fazer é o nosso melhor para melhorar a vida daquela pessoa. Certo? E temos essas outras opções também da dieta, da terapia de apometria, das terapias energéticas e espíritas, passe, água fluidificada, a doutrinação, que são tudo coisas que realmente podem ajudar em conjunto para o desenvolvimento dessa pessoa. Ok?
Muito obrigado, gratidão. E vocês em casa também, gratidão por participarem nisso. Até mais. Gratidão, doutora Luciana.